parte B, por gentileza. Assim, um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Isso aí foi só um ensaio, mais uma vez. Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. E você senta dando glória. Aleluia. Meus irmãos, antes de começarmos aqui a meditar na palavra de Deus, eu não poderia deixar de expressar aqui a minha gratidão, primeiramente a Deus, por essa grande oportunidade de servir a sua noiva aqui na congregação de Vila Carioca. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também a direção, ao anjo desta igreja, o pastor Marinésio Arcanjo. Isso mesmo. Também aos irmãos aqui da liderança das missões, da irmão Jandim e irmão Alex. Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu quero agradecer também ao guerreiro, o pastor Sérgio, que foi um canal de bênção para a gente estar aqui. Deus abençoe, guerreiro. Agradeço também a minha família que está me acompanhando, a minha esposa mesmo, bonita, chique, mas porém gastadeira, viu, irmão? É brincadeira, mas é verdade. Oh, glória aos nossos filhos, o Enzo, a Helena que está ali. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Então, dito isto, venham meditar aqui comigo no texto bíblico onde nós acabamos de ler. Irmãos, aqui o filho da viúva de Naim. Hoje é um culto de missões. E quando, meus irmãos, se fala de missões, o meu coração ele arde, porque pela graça e pela misericórdia de Deus, eu cresci no ministério fazendo a obra missionária. Ali a partir dos meus 13, 14 anos, aceitei a Cristo Jesus ali no estado do Ceará. Os irmãos me incentivando, sempre indo para os evangelismos, indo aos cultos campais, aos cultos domésticos. E isso foi criando um grande amor por almas, por missões dentro do meu coração. E eu louvo e engrandeço ao nosso Deus, a Cristo Jesus, porque Ele foi o maior missionário que já pisou na face da terra. Ele foi capaz de deixar a sua glória de lado. Ele deixa o seu reino de lado, a sua glória de lado, e Ele desce à terra. Conjecturou que Ele fala para o Pai: eles, o mundo, estão nas mãos de Satanás, porque a aliança foi quebrada lá no Jardim do Éden, através do pecado adâmico. Então a aliança que nós tínhamos com Deus tinha sido quebrada, porque o texto vai dizer lá em Gênesis que no final do dia Deus descia e vinha falar com o homem, e vinha falar com Adão. Então quando eles desobedecem, através ali do entusiasmo, da indução daquela serpente, a aliança foi quebrada, porque eles comem do fruto proibido. Então ali a aliança, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrada. Então precisava um cordeiro mudo, imaculado, sem mancha, sem pecado, que foi levado para o matadouro, como ovelha mudas, nem sequer abriu a boca, mas morreu pelos nossos pecados. Foi Cristo Jesus, e Ele foi o maior missionário, porque Ele foi o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então Cristo Jesus, Ele está posto também como bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. E missões, meus amados irmãos, é verdade, está no coração de Deus, mas também tem que estar no coração da igreja. Cheguei aqui, os irmãos estavam apresentando trabalho lindo, trabalho glorioso. Vemos várias nações, povos, etnias que precisam ainda serem encontradas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E a pergunta que Deus faz para mim e para você é: o que é que nós estamos fazendo para que isso
aconteça, o que é que eu estou fazendo para a contribuição da obra missionária de Cristo Jesus? Missões está no coração de Deus, mas também tem que estar no coração da igreja, no coração de cada um de nós. Vou falar um pouco aqui sobre o ministério terreno do bom pastor de Cristo Jesus, que veio com a missão de reatar a aliança que outrora foi perdida. Ele veio na terra, preparou os apóstolos, preparou os discípulos para andarem com ele, ele ensinou os discípulos para que quando acontecesse a ascensão dele, que fala lá em Atos no capítulo 1, quando ele está voltando para o Pai, ele fala para os discípulos dizendo: olha, não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo de Deus. Ele falou: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o mesmo Espírito que me capacitou para pregar, para ensinar, com autoridade, com ousadia, com prodígios e maravilhas, o mesmo Espírito que estava comigo é o mesmo Espírito que vai capacitar a cada um de vocês. E esse mesmo Espírito, ele está livre, ele está pairando, ele está trabalhando até hoje na igreja do século 21, nos dias atuais, mas só que ele está procurando pessoas, igrejas que estão disponíveis. E fale que nem o profeta Isaías, quando Deus pergunta quem eu vou enviar, o profeta se levanta e disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está procurando pessoas que estão disponíveis, que são capazes de dizer: Senhor, eu vou deixar um pouco de lado os meus sonhos, eu vou deixar um pouco de lado os meus negócios para fazer a tua obra, porque assim como alguém pregou para mim, eu fui salvo através de alguém. Alguém está precisando de uma palavra, e é através de mim, é através de nós que Deus quer salvar as pessoas que estão lá fora também. Aleluia, glória. Aleluia. E chegando no capítulo 7 de Lucas, meus irmãos, quando Jesus, no capítulo 7, ele cumprindo o seu ministério terreno, no capítulo 7, quando ele entra em Cafarnaum e cura o servo daquele centurião, no dia seguinte ele vai até a cidade de Naim. Cidade de Naim, porque ele sabia que tinha uma mãe que precisava urgentemente da graça, da misericórdia de Cristo Jesus. Vamos entender aqui que era uma mãe que estava indo enterrar o seu único filho. Era uma mãe que já tinha perdido a esperança de dias melhores. A mãe, aleluia, qual texto bíblico vai dizer que quando Jesus está indo até a cidade de Naim, ele presta a entrar na cidade, perto da porta da cidade, ele se depara com uma grande multidão. Ele se depara com aquela multidão saindo da cidade de Naim. Era uma mãe que estava indo enterrar o seu único filho. Era uma mãe que estava indo enterrar a sua última esperança. Mas só que me chama a atenção é que Jesus Cristo, ele vai ao encontro daquela mulher. Na cultura da época, a cultura judaica, era normal, era comum as pessoas que estavam trabalhando, fazendo as suas atividades, quando passasse um funeral, eles acompanhavam, deixavam os seus trabalhos para acompanhar aquela celebração fúnebre. Então por isso que tinha uma grande multidão acompanhando aquela mulher.
E ali, meus amados irmãos, a pessoa que tivesse perdido o seu ente querido, ele ia à frente do caixão e a multidão atrás do caixão. Então ali, por isso que Jesus, quando ele está prestes a entrar na cidade, eles estão saindo da cidade, Jesus se depara com aquela mulher. E Jesus, meus amados, não vai lançar as seguintes palavras, dizendo para ela no verso de número 13, dizendo: não chores. Jesus, ao ver aquela cena, ver a mulher planteando, chorando muito, porque não é fácil, irmão, alguém que está passando por um momento de luto, principalmente aquela viúva. A viúva é porque ela já tinha perdido o seu marido. E na cultura judaica, o homem, o marido, era o responsável em sustentar a sua casa, em trabalhar, em trazer um alimento, em cuidar dos filhos, em cuidar da esposa. Era totalmente do marido. A mulher ficava somente cuidando dos trabalhos domésticos. Se por ocasião o marido morresse, porque foi o caso dessa mulher, era o filho quem tomaria, quem assumiria o lugar do pai, o lugar do mantedor da casa. E agora ela perdeu o primeiro mantedor, que foi o marido. Ela agora está perdendo o segundo, que é o filho. Aquela mulher, irmãos, estava vivendo numa explosão de sentimentos negativos, conjecturando que ela estava dizendo: mais uma vez eu estou indo sepultar alguém da minha família, mas só que dessa vez é o último mantedor da casa. Como que vai ser a minha vida agora, daqui para frente? A cultura dizia que a mãe, a mulher que perdesse o marido, que perdesse o filho, ela era tida como amaldiçoada. Ela agora iria depender da caridade do povo, ou até mesmo do governo, para se sustentar. E agora, meus irmãos, conjecturando que ela está dizendo: e agora? O que é que vai ser de mim? Agora só basta eu esperar a morte, morrer e acabar. Agora é só esperar o fim chegar. Mas só que Jesus estava indo ao encontro dela. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Mas Jesus estava indo ao encontro dela. Ela chorando, Jesus chega para ela e disse: mulher, não choras. Mas só que ela não entende. Ela não conhecia quem era o homem que estava falando com ela. O homem que estava falando com ela era aquele que tinha a autoridade de ressuscitar o defunto. Era aquele que tinha a autoridade de resolver o problema dela. Jesus fala para ela: mulher, não chores. Aí imagina comigo, irmãos, toda aquela multidão vendo aquela cena. O homem toca no esquife e toda a multidão para. Quando toda aquela multidão para, todo mundo começa a olhar para Cristo Jesus, dizendo: quem é esse? O que é que ele vai fazer? O que é que vai acontecer? A cultura judaica fala que não poderia tocar no esquife. O esquife era uma espécie de maca, um caixão daquela época, porque na época eles não usavam o caixão fechado. Então lá em Números fala na cultura que aquele homem, o homem natural que tocasse no esquife, ele ficaria um dia impuro. Se ele tocasse no defunto, ele ficaria uma semana, 7 dias impuro, o homem natural, irmão. Ou seja, o homem natural, se ele tocasse no esquife ou no defunto, era aquilo que ele estava tocando que tinha influência sobre a vida do homem natural. Ele iria ficar impuro. Mas só que nesse caso aqui, porém, não é o defunto, não é a marca que tem influência sobre Jesus, mas pelo contrário, é Cristo Jesus que tem influência naquilo que ele está tocando. Não, eu vou melhorar para você entender. Aleluia! Não era a impureza que iria tomar conta de Jesus. Não era a morte que iria ter poder sobre Jesus, não. Mas era ele que tem influência sobre o defunto. É ele que tem o poder e a autoridade sobre o morto. Muitas pessoas diziam: eu não vou nem chegar perto. Eu não. Ela que se expunha sobre essas impurezas, mas só que Jesus, ele se move de íntima compaixão dela.
Íntima e compaixão significa se colocar no lugar do próximo. Hoje está estreito esse negócio, porque hoje nós só olhamos para o nosso próprio inimigo, só olhamos para nós mesmos. Muitos diziam: não, eu não vou nem tocar, nem chegar perto, o filho é dela. Mas só que Jesus se move de íntima compaixão. Jesus se coloca no lugar daquela mulher e diz: eu sei o que ela está passando, eu sei o que ela está sentindo. E ele disse: não chores, mulher, porque eu sou a solução. É fácil a gente chegar para alguém, para uma mãe que está lá fora, a qual já tem o seu filho morto espiritualmente falando, pelas drogas. Muitas das vezes é capaz de ir até na boca de fumo atrás do filho. Aí muitas das vezes alguém olha que não entende, que não sente a dor dela, diz: mulher besta, deixa ele aí, deixa morrer nas drogas, já perdeu mesmo. Não, mas Jesus se move de íntima compaixão. Aleluia. Muitos até olham e podem dizer: não, eu não vou sair para ir pregando igual um doido, não, porque a minha família já está salva, a minha casa já está salva. Mas você já se colocou no lugar daquele pai de família, aleluia, que está lá. Muitas das vezes nós olhamos e não, é só mais um jovem, é só mais uma pessoa que está indo para o baile funk, que está indo para a favela. Mas só que de madrugada tem uma mãe com o joelho no chão chorando, dizendo: meu Deus, traz ela de volta, Senhor, meu Deus, traz ele de volta para casa. Aleluia. Muitas das vezes nós só queremos ficar em cima do púlpito, brigando por cargo, brigando por igreja, e muitas almas lá fora precisando ouvir uma palavra, e nós aqui de braços cruzados, não. Mas eu creio que Deus está levantando uma nova geração que sai das quatro paredes e diz: a tua dor é a minha dor, é o teu filho está lá, mas eu estou orando por ele, eu estou orando por ela. Isso é fazer missões, é se colocar no lugar do próximo. Aleluia. Jesus toca no defunto, e muitos olhando aquela cena, dizendo: não vai acontecer nada, esse homem só vai ficar, só vai receber as impurezas, porque primeiro tinha que lavar o defunto, tinha que ungir o defunto, tinha que enrolar o defunto, depois tinha que plantear o defunto e finalmente enterrar, aleluia, para evitar o odor da decomposição. Mas Jesus falou: eu quebro o protocolo, eu marquei com Jesus de acima. Quando, aleluia, ele toca no morto, ele toca no defunto, é o defunto que ressuscita, é ele que tem influência sobre aquele que está morto. Não, eu vou melhorar para você entender. Muitos vão se acham tão santinho que diz: não, eu não vou sentar naquela roda, não, só tem pecador, não, irmão. Mas se você está em Cristo, você não vai ser contaminado. Se você está em Cristo, é você quem vai influenciar essa pessoa, é você quem vai influenciar esse jovem na escola, esse jovem na faculdade, porque maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Oh, glória a Deus. Ele fala: não chores, mulher. Ele toca no esquife e toda a multidão para. Aleluia. Ele fala com o morto, dizendo: a ti te digo, levanta-te. E o menino sentou, falou, e ele entregou a sua mãe, ou seja, ele pegou. Aleluia. Imagina a cena, todo mundo olhando: quem é esse louco falando com o defunto? Mas só que eles, amados irmãos, reconheceram que era o Messias, o verdadeiro, o prometido, o Salvador de Israel, o Salvador da humanidade, que para ele o homem pode estar no lamaçal do pecado, no fundo do poço, mas se Jesus tocar, aleluia, ele vive. Quando Jesus toca, ele é ressuscitado. E quando o menino ressuscita, irmãos, ele entrega a mãe do menino. Imagina a alegria dela. Ela estava dizendo: era a última esperança, é últimos minutos, eu já vim aqui, enterrei meu marido, estou indo agora enterrar o meu filho.
e agora a minha vida acabou. Tem muitas mães chorando por causa que os seus filhos estão mortos espirituais lá no mundo. E o texto vai dizer que quando Jesus entrega o menino à sua mãe, o texto vai dizer que eles glorificaram a Deus. E aquela parte que nós lemos que fala, e que eles falaram que um grande profeta se levantou entre nós e que Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo através de Cristo Jesus. E tem muitas pessoas mortas espirituais lá fora. A Bíblia não detalha qual foi a morte desse jovem, mas eu quero falar da morte espiritual, do pecado, porque o pecado ele causa 3 mortes na vida do ser humano. A primeira morte que o pecado causa na vida do ser humano é a morte espiritual. Segunda, a morte física, e a morte eterna, a morte espiritual, aonde o homem, a pessoa não sente mais e nem ouve a voz de Cristo Jesus, não sente a presença dele. A morte física é aonde o fôlego de vida é cortado. A morte eterna é aonde o indivíduo perde a salvação. Então tem muita gente morta espiritual lá fora, mas assim como Deus visitou aquele povo, Deus quer nos usar para visitar aqueles que estão lá fora, morto espiritualmente falando, morrendo sem paz, sem Deus e sem salvação. Mas Deus quer usar a cada um de nós para visitar aquelas pessoas que não tem mais paz, que não tem mais esperança. É nós chegarmos para aquela mãe e dizer: não tem mais esperança para você, mas para Deus ainda há esperança. Ainda há esperança para o teu filho, ainda há esperança para o teu marido, porque Cristo Jesus fez na minha vida, também vai fazer na tua vida, vai fazer também na vida dos teus. Porque Cristo, meus irmãos, é a solução, Ele é a graça, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E pasme no que eu vou falar. Tem muitas pessoas que estão acorrentadas por Satanás, que elas se acham indignas de serem perdoadas, até mesmo por Deus. Mas enquanto há vida, há esperança. Tem um ditado aí, muito popular, que diz que enquanto há vida, há esperança. Mas enquanto há vida, há perdão. Se estou vivo, é porque Deus ainda quer salvar. Se está vivo, ainda há perdão. Tem gente que se acha que não se acha indigna de serem perdoadas, mas a palavra vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Mas Deus quer usar a sua igreja para visitar a humanidade que está lá fora. Deus quer usar a cada um de nós para visitar aquelas pessoas que não se acham dignas de serem perdoadas. Mas Jesus fala: enquanto a vida há perdão para elas, enquanto a vida há perdão para elas. Lembra da mulher adúltera? Muitos chegaram e falaram: Jesus, mestre, essa mulher foi pega no adultério, a lei diz que é para apedrejar. Aí resumindo, Jesus fala: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra contra essa mulher. E ninguém atirou pedra contra aquela mulher. Todos soltaram a pedra e saíram. Só ficou Jesus e a mulher. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ela olha, não vê ninguém. Ela esperando Jesus condenar ela. Jesus fala: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: os teus pecados te são perdoados, eu te perdoo, há perdão para você, mas vai e não peque mais. Há perdão. Lembra do paralítico de Cafarnaum, descendo ele no telhado? Jesus veio, aleluia, a fé dele e disse: ei, a ti te digo, teus pecados te são perdoados. Vai, há perdão. Enquanto há vida, há perdão. Lembra do malfeitor à direita? Enquanto na esquerda estava reclamando, o da direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu paraíso. Em outras palavras,
ele estava dizendo: Senhor, me perdoa. E Jesus fala para ele: se você recebe o meu perdão, então tem salvação, e hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Enquanto a vida há perdão, enquanto a vida há perdão. Nós temos que declarar para o mundo: enquanto a vida há perdão. Nós que estamos aqui, nenhum de nós éramos dignos. Foi preciso o Cordeiro Imaculado sem mancha descer, ser sacrificado para que os nossos pecados fossem perdoados. Deus, meus amados, no Cristo Jesus, Ele não precisa de mim para nada. Ele não precisa da igreja para nada, mas só que Ele está contando comigo e com você para visitar alguém que Satanás já bradou no coração dele, dizendo: não há mais perdão para você, você pecou, se mata, se joga do prédio. Não, mas quando alguém chega com uma palavra dizendo: Ele te aceita. Jesus na cruz do Calvário conjecturou que Ele estava dizendo, conversando, dialogando com o Pai, dizendo: Pai, o povo de Israel me rejeitou, mas eu amo eles. Eles me desprezaram, mas eu amo eles. Eles me injuriaram, me cuspiram, estão me crucificando, Pai, mas eu amo, eu perdoo, Pai. Perdoa eles, Senhor Deus, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes falta em nós compaixão, irmãos. Não que seja errado a gente se preparar para o congresso, para uma festa, mas só que muitas vezes nós se embaraçamos com muita pouca coisa, e almas correndo lá fora sem Deus, e eu aqui no púlpito querendo um carro, querendo se engrandecer, enquanto Jesus está dizendo: eu quero te usar para visitar alguém lá fora que quer se matar lá no trabalho, lá na escola. Jesus está procurando pessoa disponível para Ele usar. Você diz: eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas Jesus está dizendo: até mesmo o teu testemunho, até mesmo um abraço, eu curo, eu salvo. Mas Jesus está procurando os disponíveis. Os disponíveis Jesus está procurando. Cadê alguém disponível aqui? Cadê o disponível que diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Jesus, conta comigo e com você, meus irmãos, para essa obra missionária. Muitas das vezes alguém disse: não, eu recebi a promessa de ser missionário. Eu falei isso uma vez, eu vou repetir. Depois de não, eu recebi a promessa de ser missionário, mas é lá nos Estados Unidos. Por que não vai lá nos Ribeirinhos? Por que não quer ir lá no Ceará? Uma Cracolândia da vida? Não, irmão. Eles querem ser turista, não. Ou aquele que tem chamado de Cristo, ele reconhece que aonde tem uma alma é um corpo missionário. Aí onde tem uma alma é um campo missionário que Cristo quer trabalhar, que Cristo quer usar a sua igreja para salvar. Enquanto a vida há perdão, e quem recebe o perdão de Cristo ganha a salvação. Como foi o ladrão da cruz, nos últimos minutos eles foram salvos. E Jesus quer usar, meus amados irmãos, a mim e a você, para visitar alguém, para salvar aquela mãe que já perdeu a esperança, porque o filho está nas drogas. Uma vez ele ouvindo do trabalho, que a gente mora na Estrada das Lágrimas, passando ali, cortando a comunidade de Heliópolis, eu de pai, que meus amados, nós vimos uma cena que eu não me esqueço nunca mais. Uma mãe correndo atrás do filho, o filho estava indo para a boca para ir comprar droga, ele dizendo: Benilson, volta, vem para casa. E ele querendo ir para a boca de fumo, irmão. E eu dizendo: meu Deus, tem misericórdia dessa mãe. O que é que eu estou fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Pessoas aí, meus irmãos, morrendo pelo tráfico, sendo, aleluia, chamadas pelo tráfico. E muitas das vezes nós queremos ficar só dentro das quatro paredes. Não, Jesus nos chamou para fazer muito mais. Jesus te chamou para fazer muito mais. E Ele quer salvar e trabalhar através das nossas vidas.
a mim. Você passa lá no trabalho, alguém está dizendo, ela é diferente. Eu vou pedir oração porque eu ouvi Cristo nela. Jovens passando na escola, meu Deus, ela é diferente. Ela não é crente Nutella, ela é crente verdadeiramente. Ela tem exemplo. Se um dia eu for ser crente, se um dia eu tiver coragem de ir para a igreja, eu quero ser crente igual ela. Então você está fazendo a obra, se comportando como crente, falando como crente, andando como crente. Nós estamos também pregando a palavra de Deus. A palavra que Deus coloca no meu coração é essa. Que nós temos não que se calar, mas falar para o mundo. Se está vivo, Deus ainda perdoa. Agora Deus quer ressuscitar. Nós temos que falar para alguém que ainda há esperança, que Ele quer te salvar, que não, aleluia, acabou. Deus está de braços abertos, pronto para te aceitar, pronto para te receber, porque Ele falou: tudo que o Pai me deu virá a mim, e todo aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma os lançarei fora. Se tem alguém aqui distante da presença de Deus, Deus está dizendo, independentemente do que você fez, mas Jesus está dizendo, o que importa é daqui para frente. Vem, recebe o meu perdão, que tem salvação para você. Recebe o meu perdão, que tem salvação para você. E a palavra fala: se nesta noite tu ouvires a voz de Deus, não entristeçais o vosso coração. Eu posso fazer oração? A igreja se coloca de pé, por gentileza. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Jesus, Ele toca no defunto e ressuscita. Jesus, Ele quer te ressuscitar. Você que se acha que está morto espiritualmente, Jesus está dizendo, a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Se tiver alguém, vem. A irmã está aceitando a Cristo ou está pedindo oração? Vou glória, uma alma para Cristo aqui. Aleluia! Você pode adorar a Deus por essa alma. Aleluia! Que Deus está ressuscitando hoje. Oh, glórias, aleluia. Enquanto a vida, há perdão. Tem mais alguém? Jesus está te entregando o perdão dele para você. Vem, ainda há perdão para você, ainda há esperança, e Ele quer te levantar dentro da tua casa como coluna, para através de você Deus quer visitar alguém. Através de você Deus quer visitar alguém. Tem mais alguém para Cristo? Se não tem, nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Pai eterno, aqui está a tua filha, Pai. Aleluia, Deus está falando para você. A aliança que foi quebrada está sendo restabilizada hoje. Eu sou Deus que restabeleço a aliança. E através de tu eu estou visitando a tua parentela. Aleluia, Deus maravilhoso, Pai eterno. A tua palavra foi pregada, Senhor Deus. Ah, Senhor da glória, ressuscita, meu Pai, os nossos sonhos. Ressuscita aquele que está morto espiritual, Senhor. Uma alma, meu Pai, no teu altar. Ah, Senhor da glória, neste momento está acontecendo festa no céu. Ah, Deus amado Pai, eis-me aqui, Senhor. A tua igreja está disponível, dizendo, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, para a glória do teu nome. Deus maravilhoso, continua abençoando essa igreja, continua abençoando esta obra, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. O teu Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso dever é pregar, o nosso dever é anunciar, e o teu dever é salvar.
Mas eu aqui sempre auxiliando. Com glórias mais altos para Cristo Jesus. Está vendo mais um aqui, ó. Com glórias, aleluia. Isso é missões. Está tendo festa no céu nesse momento. A igreja tem que celebrar por isso. Com glória, poderoso da palavra. Ele ainda opera milagre. Ele salva, ele visita, ele toca, ele ressuscita. Ele está ressuscitando sonhos. Ele está ressuscitando a esperança de pessoas que tinham perdido a esperança em mim. Continua orando pelo teu filho, continua orando pela tua parentela, que através de você eu vou visitar. Deus está procurando pessoas disponíveis para trabalhar através das nossas vidas, amém? Que Deus abençoe.